Boa noite, meus irmãos. Eu vim gravar capítulo 13 de Mateus. Naquele mesmo dia, saindo o Messias de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhes dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100 e a 70 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se, e quando a erva cresceu e produziu frutos, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que todas as hortaliças. E se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha,
até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse o Messias às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abriu em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi o Messias para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do Pai. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o anjo é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e comprou. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para o cesto, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas estas coisas? Respondeu-lhes: Sim. Então lhes disse: Por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo o Messias proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas suas irmãs? De onde lhe vem? Pois tudo isto escandalizavam-se nele. O Messias, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Então, irmãos, eu quis ler Mateus 13 para vocês entenderem o que o nosso Pai fez, que Ele criou, né, o reino, é o mundo onde a gente está, e tudo que Ele fez e o que Ele vai fazer por nós agora no final, a separação, como vai ser, e tudo que vai acontecer. E eu queria que vocês lessem para vocês entenderem, porque tá muito perto, tá? E a gente tem que buscar, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e a gente tem que ler para entender, a gente tem que buscar por si próprio, não pelo que os outros falaram, porque a gente nasce nesse mundo e a gente, logo quando é pequeno, é batizado, depois é ensinado aí no templo, mas a gente não busca ler. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ler a palavra, porque o nosso Messias disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então a gente tem que buscar conhecer a palavra, para a gente conhecer o nosso Pai de verdade, que o nosso Pai é amor, e ele nunca mandou ninguém matar, muito pelo contrário, ele deu a lei através dos anjos, né? E não foi cumprido. Por isso que ocorrem tantas mortes no mundo, porque as pessoas não conhecem o Pai de verdade. Por isso que o amor
tá esfriando cada vez mais. Tá bom, irmãos? Muito obrigado, um forte abraço e paz a todos. Busquem enquanto é tempo e, por favor, leiam. Encontrem a porta que está aberta ainda, que é o nosso Pai, a salvação. Muito obrigado a todos, um forte abraço.